A Rafaela Schwinka está com a psicóloga Deise Rosa para falar da experiência do lar para as mulheres que trabalhavam fora, tinham uma rotina corrida e que agora estão em casa aí durante a quarentena. Rafa, não é uma missão fácil, né? Porque assim, estão trabalhando da mesma forma, mas trabalhando em casa. Tem as delícias, né, de poder ter mais tempo para os filhos, mais contato com os filhos, mas também tem aquele acúmulo de função, né? Que daí é filho, casa e o trabalho. Boa tarde para você, Rafa. Elis, boa tarde, pessoal de casa. É verdade, né? Eu acho que voltou um pouquinho aos hábitos aí das nossas mães, né? Que tinham essa questão de estar mais em casa. E a gente viu que com o passar dos anos isso foi mudando. As mulheres foram ao mercado de trabalho, muitas assumiram aí a responsabilidade do lar. E agora, nessa época aí de pandemia, a situação aí mudou um pouco. Desde a gente está vendo muitas mães que estão ficando enlouquecidas com essa nova adaptação e rotina, né? Boa tarde. Estamos todas surtadas. É difícil, né? Porque para elas antes era aquela questão de estar fora, trabalhando, chegar com a rotina corrida em casa. Tudo bem, tinha aquele detalhe de estar ali pertinho dos filhos e cuidando e tal, mas é diferente, né? Existiram algumas mudanças e assim, olha, eu te confesso que de um modo geral eu tô vendo essas mudanças até como positivas. Porque trouxe essa aproximação de muitas mulheres com o seu lar, com a sua casa, com a coisa da família. E assim, eu vejo que muitas pessoas falam, é a culpa das mães que não ficam muito com os filhos. Eu acho que teve toda uma mudança na história, né? Então, assim, a nossa geração, mulheres de 30, 40 e poucos anos, é uma geração que escutou muito. Você tem que ser alguém na vida, você tem que estudar, você não pode, você tem que ganhar seu dinheiro, não dependa de marido, não dependa de ninguém. Então, a gente cresceu muito com isso. Ao mesmo tempo que, se você não casou perto de tal idade, você tem que casar, você tem que ter filhos, então, foram muitas cobranças que geram muitas culpas, muitas angústias. E aí, de repente, veio essa pandemia pra gente olhar e falar assim, opa, peraí, olha que até que ficar em casa é bom para algumas coisas. Isso eu não nasci, não gosto de fazer. Isso eu já gosto. Estar com as crianças. Muitas mães têm descoberto filhos que elas achavam que eram super bonzinhos e nem eram tão perfeitinhos assim. Outros que achavam que eram os mais pentelhos do mundo. Olha, aquele até bonitinho. Então, eu acho que os vínculos estão se aproximando. É claro que a gente fala, assim, de dias mais exaustivos, dias mais gostosos, momentos bons. Porque ser mãe não é padecer no paraíso, né? Isso é um ditado popular que não é real. A gente tem momentos que são bem difíceis, ainda mais nessa geração que foi criada para você ter a sua vida, ter as suas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente enriquecedor quando você consegue estar junto e tem momentos maravilhosos e aí construir essa coisa do lar, da família. Então, eu vejo que muitas famílias, de um modo geral, é claro que a gente não pode, né, generalizar, mas o contato está aumentando, até porque tem até algumas pessoas que estão relatando, não se tem dados científicos ainda, porque não deu tempo, mas de que muitas crianças que estavam trazendo diversos problemas comportamentais não estão mais. E claro que eles não estão mais, eles estão sendo vistos, eles estão sendo próximos, né? Eles estão sendo acolhidos por esta família, né? A gente está vendo essas crianças, então essa coisa do eu vejo você, e não é só no sentido de ter que escovar o dente, ter que fazer comida, ter que pôr pra jantar, ter que pôr pra tomar banho. É muito mais do que isso, porque ser mãe é muito além de só fazer as tarefas que exige para que uma criança esteja bem cuidada, né? Deise, isso que você falou é muito legal, que na verdade a gente nota que, tudo bem, foi uma questão imposta, né, das mães, enfim, todo mundo desacelerar. Mas às vezes isso foi uma questão de realmente, eu desacelerando, as coisas também andam, né? Também e às andam. vezes a gente fica naquela preocupação e dá pra ver que não precisa ser tão enlouquecido, tão workaholic, tão, né, demais em tudo. Eu acho que é tudo um processo de adaptação, sabe? Então, assim, e cada mãe que tá em casa e que não está conseguindo dar conta de tudo, a primeira coisa é, tudo bem, você não dá conta de tudo, tá tudo certo, é assim mesmo que funciona. E aí, um dia por vez, né, a gente vai fazendo as coisas conforme vai acontecendo, porque nós não somos mulheres maravilhas. Vai ter momentos em que você vai conseguir fazer a sua casa ficar
buscar um brinco. Vai ter dias que você não vai querer nem sequer chegar na louça. Então, o quanto a gente também precisa se respeitar para conseguir acolher as crianças ali. Porque as crianças, elas também, elas vão imitando comportamentos porque elas olham o modelo que elas têm. Então, quanto mais eu grito, mais estressada eu tô, automaticamente mais ela vai querer me chamar atenção, mais ela vai reagir da mesma maneira. Então, acho que a primeira coisa importante pra gente entender, assim, o que é que tá me tirando do equilíbrio, tá? Eu vou dar um exemplo meu, né? Assim, eu estou gostando de ter que olhar pra casa, cuidar mais da casa, estar mais junto, ter mais tempo. Sim, eu estou gostando. O que eu odiei, fazer almoço pra mim foi uma tortura, porque eu gosto de cozinhar, mas a coisa do tem que... Obrigação. Aquilo começou a me dar um mal-estar muito grande. E aí eu me vi irritada, sem querer levantar da cama, sem querer... Por uma situação que é simples para muitas pessoas, mas para mim, que tenho outras habilidades, não é. Então, a partir daquele momento, eu preciso me adaptar. Então, que tipo de comidas eu vou fazer? Ou então eu vou fazer uma forma que eu consiga congelar mais tempo e depois facilitar. Ou então eu vou, tantos dias da semana eu vou pegar a marmita fora. Então, a coisa da adaptação quando é possível, né? Eu tô dando um exemplo, mas quando é possível, a gente entender que eu não dou conta de fazer tudo. E tá tudo bem, né? Não se cobrar demais essa perfeição de todos os dias, tá tudo certo, sempre casa organizada, as matérias dos filhos ali feitas, tudo feito, trabalho, tudo ok. Não, né? A gente é ser humano, né, Deise? Exatamente. Quando a gente não esquece disso, é que eu acho que até as nossas famílias, de um modo geral, conseguem entender isso. Olha, hoje eu não tô no dia bom, hoje eu tô num dia produtivo, hoje eu tô mais ou menos. Então, porque nós estamos num processo de adaptação. Caiu de paraquedas para todo mundo. Então, assim, mexeu no bolso de todo mundo, mexeu na estrutura familiar, mexeu em todas as áreas. Mas e agora? Eu tenho duas escolhas. Ou eu vou ficar eternamente me lamentando e todo dia eu vou ficar reclamando porque eu tenho que limpar a casa, porque eu tenho que fazer tarefa das crianças, porque eu tenho que fazer almoço. Ou eu vou tentar achar soluções. E é essa a grande questão. A gente não sabe quanto tempo vai. A gente vai ter que se cuidar por muito tempo, né? Algumas coisas estão voltando, mas... Como é que eu vou achar a solução para as coisas? E olhar para o nosso lar e para a nossa casa é uma forma de estar entendendo assim, como é que eu posso criar vínculo com tudo isso? Aquilo que a gente fugia a vida inteira, né? E aí esse é o momento de tentar se achar de novo. Eu acho que o mais importante de tudo é bem isso que você disse, né? Se você não está conseguindo fazer, se não está tudo certo, não se cobre, não vista o parâmetro do outro, não olhe para o outro que está fazendo, está dando conta, né? Exato. Que eu acho que senão você acaba sofrendo mais também, né, Deise? Exatamente, porque é muito isso, né? Se eu for olhar todos os almoços que as pessoas estão fazendo, eu vou surtar. Então eu vou fazer, não, pera. Então esse departamento não é o meu departamento, qual é o meu departamento, né? Então assim, todo mundo é bom em algumas coisas e não é tão potente assim em outras. E quando a gente entende que isso faz parte do ser humano, a gente tira a capa de Mulher Maravilha e Super-Homem. E aí, quando a gente tira a capa disso, a gente se permite ser mais natural. E quando a gente é mais natural, a gente cria muito mais vínculos, mesmo sem precisar abraçar, sem poder beijar, né? Então, a gente pode criar vínculos de uma forma muito diferente. Eu acho que essa reconstrução até disso, né? Do olhar, do acolhimento, da maneira que dá. Então, e até falar para os nossos filhos, hoje agora a mamãe tá um pouco cansada, agora a mamãe tá irritada, me deixa aqui, senão eu vou ficar brava. Então falar, inclusive ensinar os sentimentos. Eu sou um modelo de sentimento, então eles precisam aprender comigo, com meu parceiro e tentar dividir tarefas também, né? Para aqueles que podem, que conseguem ter pessoas que ajudam, é fundamental. Deise, obrigada pelas dicas. Eu tenho certeza que muitas mulheres, elas se viram nessa mesma questão, aí estão passando por isso, porque realmente é uma fase de adaptação em todos os quesitos, não tem jeito. Mas aquela questão, né? Olhar para tudo isso da melhor forma possível para realmente a gente enxergar lá a luz no fim do túnel, né, Elis? Mas sabe que eu adoro quando a Deise vem tratar desses temas, porque a Deise deixa a gente tão leve, sabe? Tão sem culpa. Obrigada pela participação de vocês. E é isso aí para você de casa, ó. Não sinta culpa, não. Entenda que nem tudo vai ficar 100%, mas logo isso tudo passa. Enquanto isso, curta o melhor que você puder aí desse momento.